Olá, acupunturistas brasileiros. Para os que não me conhecem, sou Nelson Rosemann, sou advogado e atuo na defesa do livre exercício da acupuntura pelos profissionais da saúde. Atualmente advogo para o Centro Integrado de Estudos e Pesquisas do Homem, o CIEP, em Florianópolis, para a Sociedade Brasileira de Acupuntura e para o CRAENGE, o Conselho de Autorregulamentação da Acupuntura em Minas Gerais. Recentemente nós estivemos numa reunião para dar prosseguimento a um projeto de lei, o 5983 de 2019, que foi aprovado na Câmara e encontra-se atualmente no gabinete do senador Eduardo Girão, que é do Podemos do Ceará. Muito bem, nesta reunião nós fomos recebidos gentilmente pelo Dr. Roberto, que é assessor direto do senador, que procurou intermediar um acordo entre os acupunturistas multiprofissionais da área da saúde e os médicos que pretendem, desde a década de 80, monopolizar indevidamente a acupuntura. Não se logrou sucesso no acordo e eu explico o porquê. Porque os médicos insistem numa narrativa obviamente falsa de que a acupuntura é parte integrante da medicina ocidental. Não é. Nós sabemos exatamente que a medicina tradicional chinesa, da onde vem a acupuntura, distingue-se diametralmente da medicina ocidental. Prova disso é que o profissional que faz a medicina tradicional chinesa na China não consegue fazer a prova do Revalida no Brasil para se tornar médico aqui, efetivamente porque a profissão dele não é médico ocidental, é médico tradicional chinês. E o médico tradicional chinês tem uma racionalidade completamente diferente da medicina hipocrática. A medicina tradicional chinesa, ela considera, ou ela é feita a partir de uma cosmologia taoísta, todos nós sabemos, e ela considera não só o corpo humano, mas o processo integral, onde o homem está inserido no universo, no mundo, em todas as coisas. É a cosmologia taoísta, né? O homem não existiria sem o meio ambiente dele, sem estar cercado pelo universo e pela Terra. O médico tradicional chinês, assim como o acupunturista, efetivamente aqui no Brasil, ele busca equilibrar as energias de determinado órgão. Ele não trata diretamente o órgão, ele não trata diretamente o coração, ele não trata diretamente o pulmão, ele trata a energia do coração, ele trata a energia do pulmão através de meridianos, que são linhas energéticas imaginárias, né, onde ele atinge o equilíbrio. Pois bem, historicamente, todos nós sabemos que a medicina tradicional chinesa, ela é muito antiga, ela tem suas primeiras origens escritas lá na dinastia Shang, ou seja, 1500 anos antes de Cristo, quando foram iniciados os estudos da acupuntura. E lá, esta técnica, para os médicos da medicina tradicional chinesa, é, num chinês mal traduzido, chamada de técnica da agulha e do fogo, que foi traduzido para a linguagem ocidental, inicialmente pelos padres jesuítas. Veja, no século XVII, um jesuíta chamado Matteo Ricci foi enviado à China na tentativa de catequizar os chineses, a cultura chinesa, e voltou para a Europa catequizado pelos chineses, efetivamente. Matteo Ricci se encantou com a milenar cultura chinesa e introduziu parte desta cultura na Europa. Ele era um jesuíta italiano e começou a difundir não só a cultura de forma geral, mas especialmente aquilo que ele ficou assombrado, que era a eficácia da medicina tradicional chinesa. E especialmente dentro da medicina tradicional chinesa, a técnica da agulha e do fogo, que ele chamou de acupuntura, ou seja, acus, agulha, puntura, perfurar ou punturar, né? Então o criador desse nome, acupuntura, que depois chamamos hoje, obviamente, de acupuntura, foi Matteo Ricci no século XIX. Né? Bom, muito bom. Para o Brasil importa também uma segunda
etapa do conhecimento das tradições chinesas que foi implantado por um cidadão chamado Georges Soulier de Morin, que era um jovem francês que foi educado numa escola jesuíta e aprendeu a falar chinês muito cedo, já com 8 anos ele aprendeu a falar chinês. E foi remetido à China para trabalhar para uma companhia chamada Companhia Internacional de Madagascar. Aproveitando-se dessa fluência natural que ele tinha em chinês, ele depois exerceu o papel de cônsul vários anos na China e se interessou especialmente nos episódios de tratamento do vibrião colérico, da cólera, que os chineses tratavam muito bem com a técnica, com a acupuntura, né? Acupuntura e a moxabustão, né? Moxabustão. Com esse aprendizado que ele teve das técnicas, observe bem, ele era um sujeito extremamente inteligente, ele voltou para a França e implantou a acupuntura mais de caráter científico na França. Na França ele teve a oportunidade de ensinar médicos e não médicos como se fazia a acupuntura. Não a medicina tradicional chinesa, mas parte dela que é a acupuntura. Muito bem, por que ele é importante aqui para o Brasil? Porque o Soulier de Morin teve um aluno alemão chamado Erich von Stillwater. E este aluno alemão, Erich von Stillwater, quando voltou para a Alemanha, ele teve um aluno famosíssimo aqui no Brasil, que é o professor Frederico Speer. Professor Frederico Speer, que era um fisioterapeuta, ele era um luxemburguês que veio corrido da guerra, ele teve que sair da Europa em razão da Segunda Guerra Mundial, veio se instalar aqui no Brasil aproximadamente na década de 50. Na década de 50, o professor Frederico Speer começou mais ou menos a mesma coisa que o Soulier de Morin começou a fazer na França. Ele começou a ensinar médicos e não médicos a prática da acupuntura, que é o tratamento que nós fazemos até hoje. O professor Frederico Speer ensinou, entre outros, o professor Evaldo Leite Martins, que com ele criou a Sociedade Brasileira de Acupuntura e Medicina Oriental em 1958, que foi sucedida pela a Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, pela qual eu também tenho orgulho de ter uma pós-graduação em acupuntura. Essa é a história da introdução da acupuntura científica no Brasil. Ela foi introduzida por um fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta chamado Frederico Speer, que teve toda uma desenvoltura e que procurou, desde a década de 50, regulamentar a acupuntura no Brasil. O grande boom mesmo da acupuntura no Ocidente não veio com o Georges Soulier de Morin, nem com o professor Frederico Speer no Brasil. Não, o grande boom da acupuntura aconteceu na época em que o presidente Nixon foi reestabelecer os contatos diplomáticos com a China. Ele foi reestabelecer laços de conversação com a China comunista de Mao Tse-tung. Nesta comitiva do presidente Nixon, havia um jornalista chamado James Reston. O James Reston, lá por volta de 1971, na comitiva do Nixon, sofreu uma apendicite aguda e teve que ser operado na China, em razão dessa apendicite aguda, no Hospital Anti-Imperialista de Pequim. E no pós-operatório dessa cirurgia de apendicite, imagine, em 1971, ainda não existia videolaparoscopia, a cirurgia era a céu aberto. E as complicações dessa cirurgia eram inúmeras, dentre elas gases e dores. E foi chamado uma acupunturista, uma médica tradicional chinesa chamada Li Shangyang. Ela tratou o James Reston, né, tirando dele a dor e tirando dele as complicações do pós-operatório dessa apendicite. Ele, encantado, quando voltou para a América, escreveu um enorme artigo para a revista Time e, a partir de então, chamou a atenção do mundo para os benefícios da acupuntura. Muito bem, é assim que começa a acupuntura. E a partir desse momento, a acupuntura no mundo foi difundida para dois tipos de profissional. Para os profissionais não médicos,
em tese, que são os fisioterapeutas, os profissionais de graduação superior que trabalham na saúde, e para os profissionais médicos também. Então, todos trabalhavam irmanamente, a gente pode dizer, em conjunto, até que na década de 70, final da década de 70, começo dos anos 80, a Organização Mundial da Saúde começou com um processo de incentivo dos seus Estados-membros para a difusão da acupuntura. Pois bem, aí os médicos que estavam compondo a Associação Brasileira de Acupuntura, do professor Evaldo Leite Martins, do Frederico Spé, observaram que seria uma grande chance para eles ter um monopólio econômico de uma técnica que iria prosperar muito no mundo. E nesta década, na década de 80, eles se separaram da Associação Brasileira de Acupuntura e criaram a Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura. E essa Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura abriu a vertente na tentativa de monopolizar economicamente a acupuntura, porque a origem da tentativa de monopólio da acupuntura sempre foi econômica, sempre foi financeira. A acupuntura, que foi várias vezes negada pela classe médica, antes da década de 80, os médicos que praticavam a acupuntura eram taxados de charlatões, eram taxados de picaretas, e aqueles que não eram médicos e que também faziam uma acupuntura boa, de bom nível, pior ainda, eram processados como charlatões e assim por diante. A partir da década de 80, com a posição da Organização Mundial da Saúde, milagrosamente o interesse dos médicos reverteu do ponto de vista financeiro, e desde então eles tentam o monopólio da acupuntura. Nesta reunião que nós tivemos no Senado, agora em Brasília, por incrível que pareça, a retórica era que eles permitiriam que nós, os outros profissionais, fizéssemos acupuntura, desde que não formulássemos o diagnóstico da acupuntura e desde que não colocássemos agulha no paciente. Então, como é que nós vamos fazer uma acupuntura sem diagnóstico energético e sem a inserção de agulhas para você fazer o estímulo energético? Quer dizer, é uma tolice enorme, né? É um contrassenso absurdo, né? E efetivamente, em represária a tudo isso, nós tomamos a frente novamente para prosperar com o projeto, como foi criado dentro da Câmara dos Deputados, de forma multidisciplinar, onde todos os acupunturistas possam efetivamente praticar a acupuntura dentro dos preceitos milenares tradicionais dela. A questão de dizer que a acupuntura é um ato médico é uma falácia enorme, porque o ato médico, ou seja, a lei que regulamenta a medicina, teve um artigo que tentava monopolizar a acupuntura vetado na ocasião pela presidente Dilma Rousseff. Foi vetado em razão da pré-existência da portaria 971 no SUS, que difundia a acupuntura para os demais profissionais da área da saúde, porque colocava em risco os melhores e mais eficientes atendimentos da acupuntura que já estavam sendo praticados no SUS. Então, é uma tolice você dizer que é um ato médico, porque não é, porque foi vetada essa parte da lei do ato médico que possivelmente queria transformar a acupuntura num ato médico. Então, nós estamos aqui para esclarecer aos acupunturistas brasileiros que a acupuntura, por enquanto, não tem uma regulamentação específica no Brasil. Não tendo uma regulamentação específica no Brasil, constitucionalmente todos podem praticá-la. O que nos preocupa, porque efetivamente quem pode praticar pode fazer bem ou pode fazer mal, tendo pessoas formadas com curso superior em áreas multiprofissionais com pós-graduação em acupuntura e agora mais recentemente, inclusive com várias faculdades de graduação em acupuntura, os médicos tentam barrar uma regulamentação séria e correta desta profissão que minimizaria riscos, inclusive, de gente que está aplicando ela sem conhecimento nenhum. Então, é importantíssimo que essa regulamentação volte a tramitar e passe
pelo Senado e se crie de fato a profissão de acupunturista, mas de forma multiprofissional, como a cultura brasileira exige, como ela é praticada nos Estados Unidos, como ela é praticada em Portugal e em diversos outros lugares do mundo, por um profissional que saiba efetivamente o que é a acupuntura, e não aquele que tenta se arvorar a dizer que a acupuntura é uma prática médica hipocrática. Bom, isso parece que não é uma questão hipocrática, e sim uma questão de hipocrisia, né? Porque hipocraticamente a acupuntura não tem absolutamente nada de afinidade com a medicina ocidental. Partindo novamente, explicando novamente, do fato de que a acupuntura ocidental trata os órgãos propriamente dito, o médico trata o coração propriamente dito, o acupunturista trata uma energia num meridiano do coração, e para fazer isso ele precisa fazer um diagnóstico energético aonde ele vai determinar aonde se vai colocar as agulhas para atingir o equilíbrio do corpo humano, não só do corpo humano, mas do corpo humano em relação ao contexto em que ele vive. Esta é a questão e esta é a matéria. Eu espero que eu tenha esclarecido melhor essa retórica e espero também que eu tenha esclarecido a todos os colegas a necessidade de nós entrarmos em contato com os políticos conhecidos e prosperarmos com uma campanha firme, forte e vigorosa pela regulamentação da acupuntura multiprofissional, tal como ela vem sendo praticada no Brasil. Eu agradeço aí a atenção de todos e a gente fica à disposição para mais dúvidas em outros vídeos que a gente vai também produzir a respeito disso aí, tá bom? Um abraço a todos, até uma próxima.